Nos últimos capítulos de Vale Tudo, Heleninha sentiu o peso da culpa esmagar seu coração enquanto retornava à sala do delegado. Cada passo parecia mais lento, como se o próprio ar conspirasse contra ela. Quando finalmente se posicionou diante do escrivão e do delegado Mauro, a voz tremendo disse: Eu fui responsável por tudo o que aconteceu com a minha mãe, Odete. O silêncio caiu pesado. O delegado ergueu uma sobrancelha, surpreso com a coragem da moça. Heleninha continuou, com lágrimas rolando pelo rosto. Mas a Celina não tem nada a ver com isso. Eu assumo tudo. A notícia se espalhou rapidamente. Pouco tempo depois, jornalistas lotavam os corredores da delegacia, flashes piscando sem parar. Uma repórter, posicionada estrategicamente, anunciou diante das câmeras: reviravolta no caso Odetman. Não foi a irmã de Odete a responsável. A própria filha acaba de confessar tudo e será encaminhada para a prisão. Enquanto Heleninha era fotografada e escoltada pelos policiais, ela mal sabia que a verdade ainda estava longe de ser revelada. No fundo da cela, Tago a observava de longe, determinado. Ele se aproximou, a voz embargada pelo choro. Mãe, eu sei que não foi você. Eu sei. Heleninha, assustada, perguntou. Tago, meu filho, o que você está fazendo aqui? Eu prometo que um dia vou te explicar tudo. Mas Tago não recuou. Seus olhos transbordavam determinação e medo. Eu vou descobrir quem foi. Me aguarde. Eu sei de algo que mais ninguém sabe. Enquanto isso, Celina era liberada e mal podia acreditar na confissão da sobrinha. Renato apareceu logo em seguida, tentando entender a situação. Heleninha, por que você disse que tinha sido você? Foi você mesmo? Heleninha soluçou e pediu. Renato, você precisa ir atrás do Tago. Ele está revoltado e pode fazer alguma coisa de ruim. Por favor! Renato, sem imaginar o tamanho da encrenca que o aguardava, decidiu atender ao pedido. Tago, por sua vez, não perdeu tempo. Ele conseguiu enganar o porteiro do hotel onde Odete morava e subiu até o quarto da avó, onde ainda pairavam faixas amarelas da perícia. Deve ter alguma pista aqui. Alguma prova de que minha mãe é inocente, murmurou Tago, vasculhando cada canto. Quando olhou pela janela, avistou algo que fez seu coração disparar. Uma câmera apontada diretamente para o quarto de Odete, instalada no prédio em frente. Minha nossa, será que registrou tudo? Disse ele, chocado. Renato entrou logo em seguida e, surpreso, ouviu. Achamos a câmera, Renato. Isso pode mudar tudo. Antes que pudessem agir, o celular de Tago tocou. Era Marco Aurélio, o pai que ouviu do filho sobre a câmera e ficou pasmo. Você descobriu o quê, Tago? Exclamou. Enquanto Marco Aurélio tentava contornar a situação, Freitas, o braço direito do vilão, sorria discretamente. Ele conhecia os detalhes mais sombrios do caso, algo que ninguém suspeitava. Na TCA, Consuelo percebeu que Marco Aurélio havia deixado seu computador aberto. Cautelosa, acessou os arquivos e descobriu provas irrefutáveis das falcatruas do empresário. Isso é muito pior do que eu imaginava, murmurou chocada. Não posso contar apenas ao conselho. A Polícia Federal precisa saber disso. Enquanto isso, Renato orientava Tago. Você não deveria ter contado sobre a câmera a ninguém. Mas eu sei de alguém que pode nos ajudar. O Sardinha. Ele é ótimo nessas coisas. Tago, determinado, recusou-se a recuar. Ninguém vai me impedir de provar a inocência da minha mãe. Juntos, eles descobriram o apartamento exato onde a câmera estava instalada. Uma senhora idosa abriu a porta, nervosa e desconfiada. Quem são vocês? O que querem aqui? Tago explicou rapidamente, pedindo acesso à câmera. A mulher fingiu não saber de nada, mas o medo em seus olhos revelou a verdade. Com um plano elaborado, Renato e Sardinha criaram uma distração, permitindo que Tago entrasse e recuperasse o cartão de memória da câmera. Agora é só conferir se gravou algo, sussurrou Tago, apreensivo. Pouco tempo depois, já na agência Tomorrow, eles conectaram o cartão a um computador. Ao dar play, a gravação revelou o momento exato do crime. Tago e Renato assistiam incrédulos, sem acreditar no que viam. O verdadeiro culpado não era quem todos imaginavam. Enquanto isso, Marco Aurélio se viu encurralado em uma coletiva convocada por Consuelo. Ela expôs todas as provas de desvios milionários da TCA. Flashes e microfones apontavam para o vilão, que tentava desesperadamente manter a postura. Eu não fiz nada com Odete, murmurou, sem acreditar no caos à sua volta. Nesse instante, Tago e Renato chegaram com a gravação em mãos.
A verdade finalmente veio à tona. Freitas e Eugênio haviam sido os responsáveis pelo crime, tramando contra Marco Aurélio. O choque foi geral. Celina, incrédula, indagou. Você, Eugênio? Mas como? Por quê? Marco Aurélio ficou sem palavras, incapaz de reagir. A polícia entrou imediatamente, prendendo o vilão e Freitas, que confessou. Tudo foi um plano meu e do Eugênio. Queríamos fugir, não acertar a dona Odete. Estávamos cansados de sermos menosprezados. Celina finalmente pôde abraçar Heleninha, que chorava de alívio. Você me salvou, Tago. Eu te amo tanto. Renato comemorou junto, orgulhoso da coragem do garoto. Mas o suspense ainda não havia acabado. A verdadeira identidade de Davi, o homem que Marco Aurélio contratara, estava prestes a ser revelada, prometendo uma nova reviravolta que ninguém esperava. Tago, Heleninha e Renato tinham conseguido provar a inocência da mãe e trazer à luz a verdade sobre o assassinato de Odete. Mas cada personagem agora sabia que, em um mundo cheio de traições e segredos, a justiça sempre vinha com custo e com surpresas. Enquanto a cidade se recuperava do escândalo, a história ainda prometia novos desdobramentos. Afinal, em Vale Tudo, a verdade nunca fica escondida por muito tempo. A trajetória de Afonso foi marcada pela dor, pela coragem e pela esperança. Durante muito tempo, ele acreditou que sua vida estava prestes a acabar. A doença o enfraqueceu, tirou-lhe o brilho do olhar e o deixou à beira da desistência. Mas, mesmo quando o corpo parecia não responder, o coração insistia em bater. Havia algo dentro dele que se recusava a se entregar. Talvez fosse o amor por Solange. Talvez fosse a lembrança dos sonhos que ainda não havia realizado. O fato é que, contra todas as probabilidades, Afonso decidiu lutar. Nos meses mais difíceis, Solange esteve ao seu lado. Ela enfrentou o medo, o cansaço e as incertezas com a mesma força que usava para sustentar a própria fé. Não foram poucos os momentos em que pensou que o perderia, mas, em todos eles, uma voz dentro dela dizia para não desistir. E assim, entre orações, lágrimas e esperanças, os dois seguiram juntos, acreditando que o amor poderia vencer até o que parecia impossível. Quando o transplante de medula finalmente foi realizado, a recuperação de Afonso foi lenta e dolorosa. Cada novo dia representava uma pequena vitória. O primeiro sorriso, o primeiro passo fora do quarto, o primeiro raio de sol que ele conseguiu apreciar sem sentir dor. Solange acompanhava tudo com um misto de alívio e admiração, ciente de que aquele homem, agora mais frágil fisicamente, se tornara ainda mais forte por dentro. Com o tempo, a doença começou a ceder. Afonso, que antes parecia um retrato da fraqueza, passou a recuperar o vigor e a alegria de viver. O cabelo voltou a crescer, o sorriso se fez mais frequente e os olhos, antes cansados, voltaram a brilhar. Era como se ele renascesse, não apenas por ter vencido o câncer, mas por ter redescoberto o sentido da vida ao lado da mulher que o amava incondicionalmente. Solange, por sua vez, também vivia uma transformação profunda. Após anos enfrentando desafios profissionais e emocionais, ela finalmente encontrou o equilíbrio. Com determinação e talento, conquistou o posto de diretora da Tomorrow, a empresa que um dia parecia inalcançável. Mas mesmo com o sucesso, jamais perdeu a essência. Continuava sendo a mulher sensível, empática e guerreira que aprendeu a valorizar o que realmente importava. O relacionamento dos dois se consolidou de forma natural, madura, sem as turbulências do passado. As dores e perdas haviam ensinado a ambos o valor da serenidade. Eles se tornaram cúmplices em tudo, no amor, no trabalho, na vida. E quando menos esperavam, o destino lhes reservou um novo presente, a notícia de que seriam pais. A gestação de Solange trouxe luz e alegria à casa. O riso voltou a ecoar pelos cômodos, e até os dias mais simples se tornaram especiais. Afonso, agora completamente curado, acompanhava cada detalhe da gravidez com uma ternura comovente. Ele se emocionava com o som do coração dos bebês, com os primeiros chutes e com o brilho que via nos olhos da esposa sempre que falavam sobre o futuro. O parto foi um momento inesquecível. Solange, cercada pelo carinho de Afonso e dos amigos, deu à luz 2 meninos saudáveis, que simbolizavam o renascimento do casal. Sardinha, companheiro fiel e divertido, não conteve as lágrimas ao ver os gêmeos nos braços dos pais. Era a prova viva de que, mesmo depois da tempestade, o sol sempre volta a brilhar. A casa dos dois se encheu de amor. Entre mamadeiras, risadas e noites em claro,
Afonso e Solange se redescobriram como família. Ele, que um dia acreditou estar perto do fim, agora se via como protetor de um novo começo. A cada olhar trocado com os filhos, sentia a vida pulsar com uma intensidade que jamais imaginara. O tempo passou, e a paz que tanto buscaram finalmente se fez permanente. Afonso retomou sua rotina com serenidade, mas sem pressa de conquistar o mundo. Sua maior conquista já estava ali, diante dele, nos olhos de Solange e no sorriso dos filhos. O casal se permitiu viver longe dos dramas, das intrigas e das dores que um dia marcaram suas trajetórias. A cena final de sua história é de uma beleza rara. Afonso e Solange caminham pela praia ao entardecer, de mãos dadas, enquanto o som do mar embala os passos dos gêmeos que brincam na areia. O vento suave movimenta os cabelos dele, agora mais longos, símbolo do renascimento. Solange, com o olhar sereno, repousa a cabeça no ombro do marido como quem finalmente encontrou o que buscava. Não apenas amor, mas paz. Os dois param por um instante para observar o horizonte. O sol, descendo lentamente sobre o mar, pinta o céu de tons dourados e rosados, como se o universo celebrasse com eles aquele recomeço. Afonso segura as mãos dos filhos e os ajuda a formar castelos de areia. Sorri ao perceber que, assim como ele, aquelas pequenas construções são frágeis, mas feitas de esperança. E esperança, ele aprendeu, é o que mantém tudo de pé. Solange observa a cena com os olhos marejados. Vê no marido o homem que enfrentou a morte e voltou mais vivo do que nunca. Vê nos filhos a confirmação de que o amor é capaz de gerar milagres. E naquele instante, entende que a felicidade não está nas grandes conquistas, mas na soma dos pequenos momentos que preenchem a vida de significado. Enquanto a câmera se afasta lentamente, a imagem dos quatro vai se tornando menor diante da imensidão do mar. É o símbolo da eternidade do amor, da vitória da vida sobre a dor e da certeza de que o tempo, por mais cruel que pareça, pode ser generoso com quem tem fé. Afonso e Solange não precisaram de promessas grandiosas nem de gestos espetaculares para selar sua história. O simples ato de estarem juntos, respirando o mesmo ar e compartilhando o mesmo sorriso, era suficiente. Eles haviam aprendido que a verdadeira vitória não está em vencer os outros, mas em vencer a si mesmo, o medo, o desespero, a dúvida. A última imagem é de Afonso olhando para o mar com um semblante tranquilo. Solange, ao seu lado, segura sua mão com firmeza. O som das ondas cobre o silêncio, e a sensação é de que o tempo parou por um instante para registrar aquele momento de plenitude. Ali, entre o céu e o mar, dois corações que um dia conheceram a dor se encontram em perfeita harmonia. Afonso, curado e em paz, agradece em silêncio por ter recebido uma segunda chance. Solange, com o ventre já novamente crescido, sorri. Um novo bebê está a caminho, e a vida segue, abundante e luminosa. O amor deles é o retrato da superação. O homem que renasceu das cinzas e a mulher que nunca deixou de acreditar encontraram, enfim, seu lugar no mundo. E ao caminhar juntos pela praia, deixam para trás tudo o que os feriu. O mar apaga as pegadas, mas não o que viveram, porque algumas histórias, assim como o amor verdadeiro, permanecem para sempre gravadas no coração. Nos últimos capítulos de Vale Tudo, às vésperas do parto de Solange, a emoção tomará conta dos últimos capítulos de Vale Tudo. Afonso, que há meses luta com bravura contra o câncer, surgirá visivelmente debilitado, mas ainda agarrado à esperança de se curar. O atleta, que já havia superado tantas provações, agora se vê diante de uma das maiores batalhas de sua vida. O transplante de medula, tão aguardado, estava prestes a acontecer. E todos ao seu redor acreditavam que, finalmente, a tempestade chegaria ao fim. No entanto, um novo obstáculo surgirá, colocando em risco não apenas sua saúde, mas também os sonhos de um futuro ao lado da mulher que ama e dos filhos que estão prestes a nascer. O clima no hospital será de apreensão. Afonso, pálido e enfraquecido, enfrentará mais uma sessão de quimioterapia. Ao seu lado, Solange tentará esconder o medo, acariciando a mão dele com ternura. Mesmo com o barrigão já proeminente, prestes a dar à luz, ela não desgrudará do marido nem por um segundo. Vai dar tudo certo, meu amor. Aguenta firme, porque nossos filhos precisam te ver sorrindo quando chegarem, dirá ela, tentando conter as lágrimas. Afonso, com a voz embargada, retribuirá o carinho com um olhar doce. Eu só quero poder pegá-los no colo.
sentir que tudo isso valeu a pena. Confessará, revelando o peso do medo que o consome por dentro. Apesar do sofrimento físico, ele tentará manter o espírito firme, encontrando força no amor que sente por Solange e na fé de que dias melhores virão. Tudo estava pronto para o transplante. Leonardo, o irmão que há tempo se reconciliou com Afonso, passara por todos os exames, preparado para doar sua medula e dar a ele uma nova chance de vida. Os médicos garantiam que o procedimento seria seguro, e a equipe já se encontrava de prontidão. Mas, de repente, um imprevisto mudará o rumo de tudo. Durante um exame de rotina, Leonardo começará a sentir fortes dores de cabeça. O médico, preocupado, interromperá o procedimento e pedirá novos testes. Poucas horas depois, o cadeirante sofrerá uma crise convulsiva inesperada. A família entrará em desespero. Afonso, que aguardava ansioso a chegada da medula, receberá a notícia ainda internado e seu semblante desabará. Não pode ser, não agora, dirá, em prantos, temendo que o transplante seja cancelado. O quadro de Leonardo exigirá cuidados imediatos. Ele será levado para a UTI, sob observação. O médico explicará que o transplante não poderá acontecer até que ele se recupere totalmente. Afonso tentará disfarçar a angústia, mas sua expressão o denunciará. É o destino me testando mais uma vez, dirá, com um sorriso triste. Solange o abraçará, prometendo que não deixará a esperança morrer. Agora, antes de continuar, me responda quem você acha que matou Odete. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Enquanto isso, os dias passarão lentamente, e as cenas mostrarão o triatleta travando uma verdadeira maratona dentro do hospital. Mesmo debilitado, Afonso não perderá a fé. Receberá visitas de amigos e familiares, que farão de tudo para animá-lo. Heleninha, emocionada, levará lembranças da infância dos dois irmãos, tentando trazer um pouco de leveza àquele momento tão tenso. Você sempre foi o mais forte, Afonso. O Léo vai se recuperar e vocês ainda vão rir de tudo isso juntos, dirá, segurando firme a mão dele. O tempo seguirá avançando, e Solange estará cada vez mais próxima do parto. O amor entre ela e Afonso se tornará ainda mais intenso. Em uma das cenas mais tocantes, ela colocará a mão sobre o peito do marido e dirá: "Você me ensinou a acreditar no impossível. Agora é a minha vez de te lembrar disso." Afonso sorrirá, emocionado, enquanto uma lágrima escorrerá por seu rosto. Nos corredores do hospital, Leonardo começará a apresentar melhoras. As convulsões cessarão e o médico finalmente permitirá que ele volte a se preparar para o transplante. Ainda fraco, ele insistirá em prosseguir com o plano, mesmo contra as recomendações iniciais. "Meu irmão precisa de mim. Se eu posso salvá-lo, nada mais importa", afirmará, com firmeza. Essa atitude mostrará o quanto o vínculo entre os dois foi restaurado, após tantos desentendimentos e distâncias. A expectativa tomará conta da trama. O público verá Afonso sendo levado à sala de cirurgia, visivelmente nervoso, mas esperançoso. Solange, já em trabalho de parto, pedirá para ser informada a cada instante sobre o estado do marido. "Ele vai sair dessa. Eu sei que vai", repetirá, entre uma contração e outra, cercada por médicos e enfermeiras. No antepenúltimo capítulo, uma passagem de tempo marcará a virada emocional da história. Leonardo, totalmente recuperado, finalmente realizará a doação. O transplante será um sucesso, e Afonso começará o processo de recuperação. Dias depois, ele aparecerá sentado na cama, ainda cansado, mas com um brilho novo nos olhos. A doença, que o havia consumido por tanto tempo, começará a dar sinais de rendição. É nesse momento que o destino voltará a unir todas as linhas da trama. Enquanto Afonso se recupera, Solange entrará em trabalho de parto. O hospital se transformará em um cenário de alegria e renascimento. Afonso, mesmo ainda se recuperando, pedirá para assistir ao nascimento dos filhos. "Eu não posso perder esse momento. Esperei por ele durante toda a vida", dirá, determinado. Os médicos permitirão e ele será levado até a sala de parto. De mãos dadas com Solange, emocionado, acompanhará o nascimento dos gêmeos. O choro dos bebês ecoará como um hino de esperança, marcando o recomeço de uma família que venceu todas as tempestades. "Eles são a prova de que nada foi em vão", dirá Solange, exausta, mas radiante. A cena será uma das mais comoventes da novela. Afonso, com lágrimas nos olhos, segurando os filhos pela primeira vez, enquanto Leonardo observa da porta, com um sorriso discreto e orgulhoso.
O público verá nos olhos dos três irmãos a mensagem que a autora sempre quis transmitir, de que a vida pode ser dura, mas o amor sempre encontra um caminho para florescer, mesmo em meio à dor. Nos capítulos finais, Afonso voltará para casa, ainda em recuperação. As marcas da doença permanecerão, mas agora simbolizarão força e renascimento. Solange, cuidando dos gêmeos, mostrará toda a ternura e coragem que a definem. Em uma conversa à beira-mar, os dois refletirão sobre o que viveram. Eu achava que perder tudo era o fim, mas aprendi que às vezes é preciso perder para descobrir o que realmente importa, dirá Afonso, olhando o horizonte. Solange sorrirá e responderá: a gente ganhou a vida, meu amor. Ganhou uma nova chance e isso vale mais do que qualquer medalha. A última sequência mostrará o triatleta retomando lentamente suas atividades físicas. Em um gesto simbólico, ele tirará o gorro e revelará que o cabelo começou a crescer novamente. Sinal de que está curado. Solange, com os bebês no colo, o observará da areia, orgulhosa. O público verá então Afonso entrando no mar, sentindo a água tocar seu corpo com uma sensação de liberdade e gratidão. Cada onda que o atinge representará a purificação, o recomeço. Leonardo se aproximará com a cadeira de rodas, sorrindo e dirá: você venceu, mano. Afonso retribuirá o olhar, com lágrimas nos olhos. A câmera se afastará lentamente, mostrando os irmãos e Solange juntos, com o sol se pondo ao fundo. Uma imagem de paz e superação. A trilha sonora suave embalará o momento, enquanto o narrador encerrará com uma mensagem de esperança. Algumas histórias terminam onde outras começam. E às vezes, o maior triunfo não é cruzar a linha de chegada, mas encontrar forças para continuar correndo, mesmo quando tudo parece perdido. Com essa cena, Vale Tudo chegará ao fim com emoção e sentimento de renovação. A trajetória de Afonso, marcada pela dor, pela fé e pelo amor incondicional de Solange e Leonardo, será lembrada como uma das mais inspiradoras da novela. Um final que celebrará a vida, a coragem e a certeza de que, mesmo diante das maiores adversidades, sempre há uma nova chance de recomeçar. Afonso estava com o olhar distante, como se carregasse o peso de um presságio difícil de explicar. Sentado no sofá, chamou Heleninha para uma conversa séria, talvez a mais importante de suas vidas. Com a voz embargada, pediu que a jovem lhe fizesse uma promessa que poderia mudar tudo. Se eu não estiver por perto, se algo me acontecer, quero que cuide dos meus filhos. Eles precisam de alguém em quem confiar. Heleninha, emocionada, tentou contestar, mas a firmeza no olhar de Afonso a silenciou. Tocada pela responsabilidade que lhe era entregue, ela assentiu com lágrimas nos olhos. Naquele instante, selava um compromisso sagrado que unia sua vida para sempre àquela família. Enquanto isso, Esteban vagava pela cidade quando se deparou com uma cena que lhe atravessou como uma lâmina. Celina e Olavo juntos, conversando com uma intimidade que o deixou atônito. Seu coração se contorceu de ciúmes e insegurança. Do outro lado, Olavo, alheio ao olhar ferido de Esteban, se mostrava um conselheiro inesperado para Maria de Fátima. Ele a aconselhava a esquecer César, argumentando que aquele amor não tinha futuro. É hora de pensar em você, em recomeçar, dizia, tentando guiá-la para longe de uma paixão destrutiva. Já em outro cenário, a felicidade tomava conta. Luciano, decidido, tomou coragem e pediu Daniela em casamento. O pedido, feito com emoção e ternura, foi recebido com surpresa e alegria pela jovem, que não conteve o sorriso largo nem as lágrimas que escorriam. O gesto representava mais que amor. Era um compromisso de futuro. A notícia logo chegou aos pais da moça. Jarbas e Consuelo, com orgulho e lágrimas nos olhos, concederam a mão da filha ao rapaz. Mas nem tudo seria festa. Consuelo, firme em suas convicções, deixou claro que não compareceria ao casamento caso Aldeide estivesse presente, criando uma tensão perigosa que poderia manchar o dia mais esperado da filha. Paralelamente, Afonso, sempre atento às movimentações que envolviam a TCA, decidiu procurar Odete. Com cautela, revelou-lhe que um amigo jornalista havia lhe confidenciado sobre um iminente escândalo prestes a explodir. O nome da própria mãe poderia ser arrastado para o centro da lama, comprometendo não só sua imagem, mas também a credibilidade da empresa. Odete, altiva e impassível na superfície, sentiu o chão tremer sob seus pés.
A frieza habitual logo se transformou em raiva. Sem hesitar, ordenou a Mário Sérgio que conseguisse provas contra Marco Aurélio. Ele deve ser o responsável por essas difamações. Quero evidências. Quero vê-lo cair, decretou, transformando sua desconfiança em uma arma pronta para ser usada. Enquanto as intrigas corporativas se intensificavam, a vida pessoal de outros personagens tomava rumos inesperados. Vilma, pragmática e sempre em busca de oportunidades, apareceu na agência de turismo de Ivan. Com um sorriso enigmático, ofereceu ajuda para alavancar os negócios do rapaz. Você tem talento, mas precisa de visibilidade. Eu posso abrir portas, garantiu, deixando no ar se sua proposta era apenas profissional ou se escondia intenções mais pessoais. Ivan, entre a surpresa e a cautela, percebeu que aquele encontro poderia mudar o rumo de sua carreira. Maria de Fátima, por sua vez, movida por interesses próprios, começou a costurar alianças duvidosas. Em uma de suas conversas com Olavo, prometeu ajudá-lo a conquistar Celina, mas não sem deixar claro que exigiria favores em troca. Nada é de graça, Olavo. Eu te ajudo, mas vou querer que você me ajude também, afirmou, revelando mais uma vez sua habilidade em transformar sentimentos em moedas de troca. No meio de tantas promessas, alianças e conflitos, cada personagem parecia traçar um caminho que se entrelaçava com o do outro em uma rede de segredos e tensões. Heleninha carregava o peso de uma promessa que poderia mudar sua vida. Esteban via seu coração ser dilacerado pela aproximação de Olavo e Celina. Luciano e Daniela experimentavam a felicidade do noivado, mas já enfrentavam a ameaça de uma guerra familiar. Odete tramava contra Marco Aurélio, enquanto Mário Sérgio se tornava sua sombra perigosa, pronto para manipular as provas que encontrasse. As peças estavam todas dispostas no tabuleiro e cada movimento prometia consequências irreversíveis. A promessa de Heleninha, o amor de Luciano e Daniela, a desconfiança de Afonso, a sede de poder de Odete, a ambição de Fátima e a ousadia de Vilma formavam um mosaico de paixões, traições e segredos. No fundo, todos sabiam que o menor deslize poderia virar escândalo, destruir famílias e colocar em xeque até mesmo os impérios mais sólidos. Em breve, todos esses caminhos colidiriam em explosões de verdades ocultas, revelações inesperadas e alianças que jamais se imaginaria possíveis. O jogo estava apenas começando, e ninguém poderia prever quem sairia vencedor dessa batalha silenciosa que misturava amor, poder e ambição. Mário Sérgio sempre foi visto como um homem astuto, capaz de se infiltrar nas brechas mais estreitas e usar a fragilidade dos outros como arma. Em Vale Tudo, ele não apenas consolidará essa fama, como também será responsável por incendiar a já frágil relação entre Odete Reutemann e Marco Aurélio. O jogo de manipulações atingirá um ponto sem volta quando ele gravar, com frieza e precisão, uma conversa comprometedora entre Odete e Freitas, registrando um segredo capaz de virar o jogo de poder na TCA. Tudo começará de maneira calculada. Sabendo do ego inflamado de Odete e da ambição desmedida de Marco Aurélio, Mário Sérgio enxergará em Freitas a peça ideal para iniciar a intriga. O funcionário, sempre inseguro e vulnerável, acabará caindo facilmente em suas provocações. Mário plantará dúvidas na mente de Freitas, sugerindo que Marco Aurélio não era tão confiável quanto parecia. Em pouco tempo, o rapaz, tomado pelo medo de perder espaço na empresa e atraído pela promessa de reconhecimento, acabará registrando documentos da mesa de Marco Aurélio. Esses papéis, carregados de informações confidenciais, serão entregues diretamente a Odete. A vilã, satisfeita com o material, recompensará Freitas com uma generosa quantia em dinheiro. Para ele, aquilo não seria apenas uma transação. Tratava-se da chance de realizar um sonho antigo, o de comprar uma casa para sua mãe. Movido pelo desejo de vê-la feliz, Freitas se deixará envolver ainda mais na trama venenosa criada por Odete e estimulada por Mário Sérgio. Mas, como em toda teia de intrigas, nada permanece escondido por muito tempo. Após Marco Aurélio viajar em lua de mel com Leila, Mário Sérgio começará a notar o nervosismo evidente de Freitas. O rapaz, antes confiante com sua conquista, se mostrará inquieto, como se guardasse um segredo maior do que podia carregar. Não demorará para que Mário Sérgio ligue os pontos e perceba que Odete estava preparando algo muito mais sombrio contra seu rival. As suspeitas se confirmam quando ocorre uma tentativa de atentado contra Marco Aurélio. Homens misteriosos surgem em seu caminho, mas com sorte e instinto, ele consegue escapar da morte.
A convicção de Marco Aurélio será imediata. Só Odete poderia estar por trás daquela emboscada. A bilionária, com sua frieza habitual, jamais deixaria de agir contra um inimigo que ameaçasse seu poder. E desta vez, Marco jurará vingança. Enquanto o empresário se recupera do susto e planeja contra-atacar, Mário Sérgio segue tramando seus próprios passos. Em um momento decisivo, ele flagrará Odete e Freitas em uma conversa reveladora. O funcionário, com a consciência pesada, deixará escapar detalhes sobre os documentos roubados e sobre os pagamentos recebidos. Odete, sem imaginar estar sendo observada, reforçará sua autoridade, deixando claro que ele deveria manter o silêncio a qualquer custo. É nesse instante que Mário Sérgio, sempre calculista, sacará o celular e registrará toda a conversa. Cada palavra, cada confissão ficará gravada, pronta para ser usada como a peça final de seu tabuleiro. Com o material em mãos, ele terá nas mãos o poder de virar o jogo entre Odete e Marco Aurélio, alimentando a guerra que ele mesmo ajudou a criar. A oportunidade de agir não demora a surgir. Com o olhar frio e um meio sorriso, Mário Sérgio entrega a gravação a Marco Aurélio. Mas ele não se limita apenas a expor Odete. Também aponta Freitas como traidor. Com ironia venenosa, Mário relembra que o funcionário justificara a compra da casa da mãe, alegando ter conseguido um empréstimo com o RH da empresa. Agora, com as provas em mãos, essa mentira cai por terra. Está aqui, Marco, dirá satisfeito. A cabeça do seu inimigo servida numa bandeja. Para Marco Aurélio, aquele será um momento de virada. Se antes ele já suspeitava da manipulação de Odete, agora terá a confirmação que precisava para enfrentá-la de forma aberta. O empresário, ferido no orgulho e cego pelo desejo de vingança, promete reagir à altura. O embate, que até então era apenas uma guerra silenciosa de bastidores, se transformará em confronto direto, capaz de abalar os alicerces da TCA. Enquanto isso, Odete acreditará ainda estar no controle, sem imaginar que a traição vem de dentro, por meio de Mário Sérgio. Ele, satisfeito com o caos que provoca, observa como cada peça se move de acordo com seus cálculos. Mais do que destruir alianças, sua intenção é clara: transformar o Império Reutemann em um campo de batalha e, no fim, colher os frutos de sua própria manipulação. Assim, os próximos capítulos de Vale Tudo prometem eletrizar o público. Com traições, gravações comprometedoras e tentativas de assassinato, Mário Sérgio se firma como o arquiteto da discórdia, mexendo nas feridas de Odete, Marco Aurélio e Freitas. O que ele talvez não perceba é que, ao brincar com segredos tão perigosos, também corre o risco de se tornar vítima de sua própria armadilha. Mesmo tentando se reerguer e provar que é capaz de seguir um caminho honesto, Ivan vai se ver novamente mergulhado em dificuldades por causa da armação de Odete Reutemann em Vale Tudo. O ex-executivo, que já havia conquistado espaço no mercado ao lado da TCA, verá seu futuro ameaçado mais uma vez, justamente quando decide apostar todas as suas fichas em um novo negócio, sua própria agência de viagens. Depois de sair da cadeia, onde cumpriu pena injustamente por um crime que não cometeu, Ivan acreditou que poderia recomeçar do zero. Ele sonhou com a liberdade como uma segunda chance, mas a realidade mostrou-se mais cruel do que imaginava. Preso em dívidas, sem recursos para investir e com o nome manchado pelas falsas acusações de suborno, ele terá de encarar o preconceito e a desconfiança do mercado. A marca da armação de Odete ainda ecoa em sua vida, deixando-o sem chão em muitos momentos. A cena que vai marcar essa nova fase mostrará Ivan mergulhado em trabalho pesado. Ele mesmo estará pintando as paredes de sua pequena agência de viagens, um gesto simbólico de reconstrução. Com as próprias mãos, sujando-se de tinta e suor, ele tentará levantar não apenas um negócio, mas a própria dignidade. É nesse instante que Raquel aparece, como sempre, sendo o porto seguro do homem que ama. Carinhosa, ela leva uma quentinha para o almoço e não esconde a emoção ao vê-lo batalhando para dar a volta por cima. O casal compartilha um momento íntimo e terno, almoçando entre pincéis e latas de tinta, como se aquele pequeno gesto fosse a prova de que, apesar das dificuldades, ainda existe amor, esperança e cumplicidade entre eles. Durante a refeição, eles trocam declarações apaixonadas. Ivan, cansado, mas grato, reconhece a força que recebe de Raquel. Já ela, firme como sempre, reafirma que não o deixará sozinho, nem mesmo no momento mais sombrio de sua vida. Para os dois,
o amor se transforma em combustível, ainda que a realidade tente sufocá-los com problemas aparentemente sem solução. No entanto, por trás daquele breve respiro de felicidade, há o drama que continua a perseguir Ivan. Em um momento de desabafo, ele abre o coração e revela o que tanto o atormenta: a falta de dinheiro. Não dá, Raquel. Meu dinheiro ainda está travado com o processo de suborno da TCA. Até consegui um dinheiro com o meu pai, das economias dele, mas não foi muita coisa nessa obra. Lamenta, demonstrando toda a frustração de um homem que vê os próprios sonhos sempre em risco. As palavras refletem o peso da injustiça que sofreu. Tudo o que construiu, todo o prestígio conquistado, foi jogado por terra pela megera Odete, que manipulou as peças do tabuleiro para incriminá-lo. Agora, mesmo em liberdade, ele paga um preço alto demais. Seus bens estão bloqueados, e cada passo para frente parece acompanhado de 2 quedas para trás. Apesar de toda a pressão, Ivan não se deixa abater completamente. Ele mostra que, se não tem o dinheiro e a influência de antes, ainda carrega consigo coragem e determinação. Decide seguir com a obra da agência, mesmo com recursos limitados. Cada parede pintada, cada detalhe ajustado, é como um ato de resistência. Para não desmoronar, ele também passa a contar com a solidariedade de pessoas próximas. Lucimar, sempre amiga leal, se oferece para ajudar com os preparativos da inauguração. Será ela quem dará uma força especial na confecção da faixa de abertura do negócio, provando que Ivan ainda tem aliados dispostos a acreditar em sua nova caminhada. A cena da preparação da agência vai simbolizar mais do que um simples empreendimento. Será a luta pela sobrevivência, a tentativa de reconstruir a vida diante de um cenário hostil. Ivan se agarra à ideia de que pode sim se levantar, mesmo que precise enfrentar novamente o peso do nome de Odete e as desconfianças do passado. Ainda assim, a jornada não será fácil. A cada diálogo com Raquel, Ivan revela sua angústia, mas também sua determinação em seguir em frente. Ele sabe que os caminhos estão cheios de obstáculos, mas não está disposto a se entregar. Ao lado da mulher que ama e com o apoio de poucos, mas fiéis amigos, ele tentará transformar lama em chão firme. A armação de Odete deixou cicatrizes profundas, mas também revelou a força de um homem que se recusa a ser derrotado. Sua nova agência de viagens não é apenas um negócio, é a materialização do desejo de se libertar das correntes do passado. E mesmo que o dinheiro esteja travado, o coração de Ivan continua pulsando pela esperança de dias melhores. Nos próximos capítulos, o público acompanhará de perto essa batalha, torcendo para que Ivan consiga, enfim, virar a página e conquistar o espaço que merece. Mas, em Vale Tudo, nada é garantido. E enquanto Odete continuar no jogo, o perigo de novas armações será sempre uma sombra ameaçadora sobre ele e Raquel. Ivan, apesar de toda a pressão que o sufoca, não permite que a chama da esperança se apague. Ele sabe que sua agência é mais do que um negócio. É a prova de que pode se reconstruir sem precisar do império que um dia sustentou ao lado da TCA. Cada gesto, desde lixar uma parede até escolher as cadeiras para os clientes, é feito com a obstinação de quem tenta deixar para trás o rótulo de corrupto. Raquel acompanha cada passo com o coração apertado. Vê o homem que ama se esforçar além das próprias forças e se emociona com a garra dele. Mas, em silêncio, também teme que a pressão seja grande demais. Ela mesma já sofreu nas mãos de Odete e sabe até onde a megera é capaz de ir para destruir aqueles que a desafiam. Enquanto Ivan pinta suas paredes e sonha com o futuro, Odete observa de longe, calculista. Para ela, o simples fato de Ivan ainda tentar se levantar já é uma afronta. Acostumada a esmagar seus inimigos sem piedade, a empresária não aceita a ideia de que alguém possa sobreviver depois de uma de suas armadilhas. Em reuniões discretas, Odete já começa a mover seus contatos para dificultar a vida do ex-executivo. Telefona para conhecidos do ramo do turismo, espalha insinuações sobre a idoneidade de Ivan e faz questão de alimentar a desconfiança no mercado. O objetivo é claro: sabotar a agência antes mesmo de sua inauguração. Apesar da guerra invisível que enfrenta, Ivan não está completamente sozinho. Além de Raquel e Lucimar, outros aliados começam a surgir. Um antigo cliente da TCA, que sempre confiou em seu trabalho, decide apostar em um pacote de viagens para sua família, mesmo diante dos rumores maldosos. Esse primeiro contrato dá a Ivan um fôlego emocional.
mostrando que ainda existem pessoas dispostas a enxergar além das mentiras. Raquel, por sua vez, usa sua rede de contatos das lanchonetes para divulgar a agência. Ela conversa com clientes, distribui folhetos e convence conhecidos a darem uma chance ao negócio de Ivan. Essa união dos dois é mais do que estratégia. É a prova de que juntos são mais fortes do que as intrigas de Odete. O grande dia da inauguração chega carregado de tensão. Ivan acorda cedo, revisa cada detalhe da pequena agência e tenta controlar o nervosismo. A faixa de abertura, feita com a ajuda de Lucimar, é simples, mas carrega um simbolismo